Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, nós estamos começando mais um projeto AVE, que é o projeto Artes Visuais Estudantis. Como eu já falei para vocês, esse é um projeto que não faz parte do colégio do campo Maria Quitéria, mas é um colégio, é um projeto estruturante que faz parte de toda a rede estadual da Bahia. O objetivo principal do AVE é compreender a importância das diferentes linguagens artísticas nos contextos escolares. Para quê? Que a gente quer entender as experiências cotidianas, essas experiências que a gente vive no dia a dia, e, portanto, das práticas culturais contribuindo para a formação integral dos nossos estudantes. Através da linguagem artística, nós podemos adentrar nessas práticas cotidianas de vocês, conhecer um pouco da cultura de vocês, conhecer um pouco da visão de mundo e também mostrar uma outra realidade, uma outra visão de mundo através das manifestações artísticas que nós vamos proporcionar aqui para vocês nas oficinas. A gente vai conhecer aqui uma série de manifestações artísticas no decorrer do período dos tempos que a gente vai vendo, né? Inclusive começando lá do Renascimento até a arte contemporânea. Dentro dos objetivos específicos, nós temos aqui promover um ambiente educacional prazeroso, porque trabalhar com arte é gostoso, né? E dentro dessa perspectiva, nós podemos estar também trabalhando com a ênfase nos aspectos socioemocionais, fomentando a diversidade, a tolerância, a cooperação, a escutativa, o diálogo e promovendo também a cultura da paz. Num segundo momento, nós também queremos fomentar a criação do clube do protagonismo artístico estudantil. Então, quem sabe nós criamos aqui na escola esse clube em que nós vamos ter alunos engajados nessa produção artística. Outro interesse também do projeto é despertar as potencialidades dos saberes artísticos nas unidades escolares. Nós entendemos que as inteligências, elas são múltiplas, ou seja, tem uma série de inteligências que fazem parte da nossa rotina, da nossa educação. São vários estudantes diferentes que têm inteligências diferentes. Tem aluno que tem inteligência artística, tem aluno que tem inteligência linguística, literária, tem outros que têm inteligência matemática. Então, é importante aqui estar fomentando esses saberes artísticos. Também temos o interesse de desenvolver noções sobre a percepção e a sensibilização da estética cultural. Então, é importante perceber que a arte, ela traz essa sensibilidade. Então, através de um quadro, por exemplo, nós podemos perceber sentimentos e nos permitir, né, sentir realidades diferentes. O nosso público foco, né, são estudantes da rede estadual de ensino, como um todo, do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, em todas as modalidades de ensino básico. Ou seja, desde a EJA até a educação tecnológica, do campo, quilombola, indígena, todos os nossos alunos podem fazer parte do AVE, né? Então, dentro do AVE, fazem parte aí as artes plásticas tradicionais, como a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, a cerâmica. Claro que a gente, dentro do projeto, não vai dar conta de tudo, né? Não tem como a gente fazer tudo, né? Por exemplo, nós não vamos conseguir trabalhar com todo tipo de pintura. Existem aí o grafite, existe a pintura com aquarela, existe a pintura em tela, em tinta a óleo, mas a gente não dá conta, por quê? Até porque como eu falei para vocês, nós temos um tempo super curto. Quando eu apresentei a proposta do trabalho, do projeto, passou-se aí um mês repleto de feriados, né? Nós tivemos aí a micareta, tivemos a Semana Santa, e aí veio semana de revisão de prova e depois semana de prova. E agora nós só temos 15 dias até dar conta dessa produção. Então agora é hora de correr, né? A gente vai ter aula hoje, e amanhã de manhã eu vou estar aqui de novo. E durante essa semana na escola nós vamos nos encontrar presencialmente e eu vou estar pedindo aí, né? Eu vou ser a ladra de aula de todo mundo essa semana. Vou estar pedindo aos professores e aí a gente vai estar se reunindo, tá? Já conversei com a direção da escola, a gestora já me falou que essa semana, segunda ou terça-feira, já vai estar com os materiais para a gente começar a experimentar. Então, essa parte teórica, a gente tem que dar conta toda nesse final de semana. Vamos aqui, ó, correr, tá? Outra coisa na arte no projeto AVE são as artes visuais do século XX, fotografia e grafite.
tá? Temos uma proposta com a professora Kátia, dela trazer aí algumas ideias, inclusive tentar até uma oficina de fotografia com vocês, mesmo que não dê tempo para essa parte do projeto AVE, a gente pode deixar para um segundo momento, como se fosse uma extensão do projeto AVE, mas já sem concorrer, né, na etapa territorial. E também temos a fotografia dentro do AVE numa perspectiva livre, tá? Você pode utilizar recursos complementares, como lentes, filtros, usando aparelho celular ou outros, como, por exemplo, câmeras fotográficas, tá? A única coisa que é proibido é a utilização de inteligência artificial na produção de fotografias ou de artes. Nós temos um calendário que estamos super atrasados, mas, enfim, a realização dos festivais tem que ser até o dia 31 de maio. Ou seja, até 31 de maio nós temos que apresentar essa produção. Eu agendei para o dia 29 de maio, se eu não me engano, a quinta-feira. Nós vamos ter aí um dia inteiro festivo na escola, em que vamos ter tanto a exposição artística, com as produções de vocês, quanto também ao sarau, né? Com a exposição, com a declamação dos textos, das poesias do pessoal do TAU e as outras apresentações. Depois vocês têm aí a apresentação, nós vamos apresentar esses projetos de vocês para o NTE, e aí vocês vão concorrer com essa toda a gama de escolas aí do território do NTE 19 e depois vamos ter a etapa estadual até 2 a 4 de dezembro a gente ter o resultado final. Mas eu quero deixar bem claro, o mais importante é a gente estar participando, né? Participar, essa produção artística ela vai funcionar aqui não somente como um concurso, não, nós vamos estar aqui brincando mesmo de artistas, né? Vamos estar expressando os nossos sentimentos. Quantos de nós não tem aí um monte de coisinha guardada no coração, né, na caixinha do coração, sem conseguir falar com ninguém? Então, eu sempre gosto de dizer que a arte aí, ela traz essa possibilidade de gritar algo que está aqui engasgado na garganta. Quando eu falo de arte, eu posso estar falando tanto de uma poesia, quanto de um desenho, quanto de uma música, tá? Uma dança, uma expressão corporal, isso tudo. E aí, a primeira proposta artística que a gente tem aqui é a decopagem, que consiste em cobrir alguns objetos com papéis ou tecidos, né? Recorte de revista, recorte de jornal. Você pode fazer a decopagem cobrindo, revestindo um móvel, uma caixinha de madeira, uma louça, entre outros, tá? Mas dentro da proposta do AVE, não é uma coisa muito interessante, né? Aqui é uma coisa que eu sugeriria até como um empreendedorismo. Você quer fazer uma coisa para revender, você cria lá um Instagram de uma proposta de artesanato, com potinhos de condimentos, né, com potinhos de mantimentos, vasinhos de planta, é uma coisa bem bacana. Caixinha de porta-joia, tá? Agora, essa proposta do Assembleia é uma proposta que, inclusive, já ganhou prêmio, né, dentro do AVE, prêmio geral. O Assembleia é uma mistura de quadro de tela com montagem com escultura. Você mistura essas montagens, colagens, você percebem aqui no quadro, ó, que tem aqui, por exemplo, uma lupa, um botão, né, tecido, uma fita métrica, dentro de uma tela de um quadro, e você vai montando uma série de elementos, aqui parecem algodão, formando a fumaça, desde que tenha um sentido. Porque fazer arte é fazer alguma expressão, você está expressando alguma coisa, tá? Então é preciso que a gente una esses vários elementos, criando forma e significado. Não basta ter uma forma, mas é preciso ter um significado. Então aqui tem outros modelos de assembleia com formato meio de escultura, olha só. Aqui a gente tem que ter um significado, né, uma história. Eu gosto muito da arte como denúncia social, então pode ser uma arte crítica, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar o nome disso daqui como consumismo, e eu poderia colocar uma série de coisas aqui que a gente compra e num instante a gente deixa de usar. Por exemplo, eu estou gravando aqui agora a aula de vocês na câmera do meu notebook, que é péssima, tá? Mas eu tenho uma câmera que é uma câmera melhor, não sei se vocês estão vendo aqui, eu acabei de remendar, e, inclusive, eu ia começar a aula às 16 horas, passei uma hora remendando, e aí tá aqui, ó. Não consegui, não consegui consertar, e aí vai para o lixo. E quantas coisas
né, nós não jogamos no lixo. Quantos aparelhos eletroeletrônicos a gente não faz isso? Em vez de mandar consertar, eu fui tentar aqui armengar, né? Ou então eu já jogo fora. E isso daqui é o que a gente chama de consumismo, né? Uma roupa que você compra aí porque caiu da moda, você não quer usar mais. Uma criança que comprou um carrinho e daqui a pouco o carrinho não serve mais. Uma lâmpada que queimou, né? Então, uma série de coisas que pode ser uma crítica aqui ao consumismo, tá? Outra questão também, uma outra técnica bem bacana para a gente usar para fazer escultura e fazer até essa montagem do Aceblade é o papel machê. A gente está unindo, né, essa massa, porque o papel machê é uma massa que você faz, misturando o papel picado, você pega o papel, corta pequenininho, pica, e você coloca ele de molho na água, pode deixar de um dia para o outro, depois coa, tem gente que bate no liquidificador, coloca no processador. Importante é que ele fique bem aquela gosminha e depois mistura com cola, pode até colocar gesso para ficar mais durinho. E aí você tem uma massa que é bem legal para fazer escultura. E olha só que bacana essas máscaras africanas. É, duas temáticas que estão super em alta, né, hoje em dia, que a gente percebe bastante em toda a produção literária, produção artística, que a gente vê que está vendendo muito a cultura afro, né? Principalmente com essas propostas hoje antirracista, essa literatura e essa arte diaspórica, que é essa arte daqueles povos que foram transplantados, o negro africano que saiu transplantado da África e veio para cá, também dos povos originários, como os povos indígenas, e também a arte feminina. Então, tem muita produção sendo feita agora com essa valorização da produção feminina, porque foram vozes que ficaram durante muito tempo, né, caladas, né? Emudecidas, as vozes dos negros, as vozes das mulheres, dos indígenas. Então, é preciso dar voz a essas pessoas, né, a esses seres, a esses indivíduos. Então, é uma temática para se pensar. Aqui tem um exemplozinho aqui de uma escultura de maternidade, bem bacana com papel machê também. E aí, aqui uma outra proposta que seria um artesanato também para vender, né? Vasinhos, porta-ovos, descanso de panela, uma coisa bem bacana. Outro tipo de arte que fica bem bacana para a gente fazer é a pintura de um mural de parede, que eu acho que não dá tempo da gente fazer, porque é uma arte que demanda tempo, a pintura em madeira, que a gente pode dar uma misturada, por exemplo, fazer uma tela com essa arte dos desenhos, né, que chama de lettering, que é você fazer uma arte utilizando a caligrafia, uma caligrafia artística, misturando desenho. Inclusive, essa arte aqui é até de uma sobrinha da Procátia, se eu não me engano, é, Arte em Tábua. Depois vocês seguem lá no Instagram, tá? Muita coisa bacana ela faz. E também desenho em cerâmica, né? Ela faz também esses vasinhos, é também da arte em tábua. Eu esqueci o nome dela, mas Procátia fala. E aí a gente tem aqui pintura em tela, né? A pintura em tela que é o que a gente vai fazer. Agora, o que que a gente vai fazer no projeto AVE? Primeiro, a gente vai fazer desenho, a gente vai começar por partes. Desenho. Desenho é o quê? É só a forma, com as linhas, né? Com as linhas retas, curvas, pontos, a gente vai fazer o desenho. Depois, a gente faz uma outra produção só com pintura. Quem está lá no grupo do WhatsApp já viu que algumas pessoas já fizeram desenhos. O desenho é aquilo mesmo, né? E aí a gente vai ter depois a pintura. A pintura é você pegar o desenho e preencher com algum tipo de substância. Pode ser com tinta, né? Essa aqui é tinta de tecido, mas pode ser também com tinta a óleo, pode ser com tinta guache, ou com tinta aquarelável, ou até mesmo com aquelas canetinhas coloridas, tá certo? E por último, depois que a gente fizer essa pintura num papel, que é aquele papel na folha do A4, mais durinho, que é uma gramatura de 180, não é uma folha fininha igual a folha de papel de ofício, é uma folha mais grossa. Aí a gente vai para a produção da tela, tá? Aqui a gente tem alguns desenhos de aquarela de Maria Strudit. Eu até falei para vocês lá naquela palestra da apresentação. Ela é filha de uma ex-professora do colégio. Ela é fantástica. Depois vocês seguem Maria lá. Maria é uma artista meio que completa. Maria toca pandeiro, Maria canta, Maria desenha. É fantástica, né?
Maria é multiuso, é quase uma artista bombril. E aí a gente tem aqui também o perfil do Instagram do AVE, que é o Clube de Artes Visuais. E aqui, a partir dessa semana, eu já vou estar divulgando aqueles desenhos que vocês estão postando lá no grupo, se vocês me autorizarem, é claro, tá? Então, todo mundo que quiser que eu compartilhe os desenhos, chega lá no grupo e fala, Pro, pode compartilhar meu desenho, aí vocês colocam lá o arroba de vocês, ou se vocês não quiserem, né, se identificar, porque tem muita gente que tem a síndrome do patinho feio. Ai, Pro, não vou colocar meu nome porque todo mundo pode falar mal, né? Ou então pode dizer que tá feio, pode ter crítica. Sempre quando a gente aparece na rede social, a gente tem que estar aberto para receber o feedback. Esse feedback pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, a gente tem que correr o risco, viver é correr risco, né? Você pode colocar lá e receber alguns comentários negativos de algumas pessoas que geralmente não sabem fazer nada, porque tem gente que gosta de criticar quem faz alguma coisa, mas essa pessoa não faz nada, não sabe fazer nada. Mas você também pode receber uma série de elogios que vai trazer, né, um bálsamo para a sua autoestima. Então, vamos correr esse risco, né? Vamos nos arriscar. Eu já falei para vocês que eu estou publicando um livro e deu um medo, um frio na barriga de postar. E a primeira pessoa que eu mostrei esse meu manuscrito, a pessoa me encheu de elogios e eu disse, poxa, eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse falar tão bem da minha escrita. E hoje eu já estou me achando, né? Claro que a gente não pode perder a humildade, colocar o pé no chão e dizer assim, ó, não vamos deixar, né, a fama subir a mente. Então, se vocês ficarem artistas famosos, por favor, não se esqueçam da Proquésia, tá? E aí nós temos aqui as duas professoras que estão responsáveis pelo AVE, que sou eu, Zinha Késia e Procátia Milene. A Procátia Milene ficou mais com essa parte da fotografia, né, que ela ficou de ver se consegue trazer alguém para vocês para fazer uma oficina presencial lá na escola. O ano passado, a Procátia fez um trabalho lindo, né, trouxe um profissional e fez um ensaio fotográfico, se eu não me engano, foi na semana da Consciência Negra, e foi perfeito o ensaio. Depois eu vou colocar para vocês as fotos lá no grupo, tá certo? Então aqui eu encerro essa primeira aula, vou abrir aqui, vou parar a gravação, que eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Ah, eu esqueci. Aqui eu quis trazer para vocês aqui nesse link, eu vou postar lá no grupo para vocês esse e-book. Quando você clica aqui nesse link, tem uma série de cursos e oficinas no Cuca, né? Então tem oficina aqui de arte para criança, desenho infantil, desenho realismo, desenho digital, pintura aquarela, e aqui também tem o público, ó, 16 a 90 anos. Aqui vem falando o horário, tem aula à tarde, tem aula pela manhã, tem aula dia de sábado, tá? Tem arte em madeira, arte em tecido, mosaico, fotografia com celular, fotografia iniciante. E é isso, gente. Então, aqui a gente encerra a introdução, mas não saiam ainda, que a gente vai começar uma outra apresentação, tá? Eu vou parar a gravação para não ficar muito longo, e aí eu vou encerrar essa aula e depois a gente volta com outro link, porque vou explicar para vocês já já. Peraí. Eu nem sei, gente, eu não sei mexer direito nesse negócio. Peraí. Ai, meu pai, o que que eu tô fazendo aqui? Se eu parar de gravar, onde é que eu paro de gravar? Aqui, parei.